Voltamos. Acompanhe então a segunda parte da entrevista com Marcelo Neto. Em algumas conversas com Divaldo, há alguns anos recuados, 2013, se não me engano, não me recordo a data. Algumas conversas, comentávamos a respeito da Edicei e tudo, e percebemos que houve algum interesse a respeito dessa situação. E aí, com a receptividade que Divaldo tinha nos trazido, naquela época Piedade conversou conosco, Demétrio, tinham conversado algumas coisas, iniciou-se o trabalho deste braço avançado da Livraria Espírita Alvorada, a Leal aqui, nas terras norte-americanas, mais particularmente em Miami. E aí foi fundada a Leal Publisher, nos mesmos moldes que a Edicei of America. Existe uma parceria visceral entre a Mansão do Caminho e a Leal Publisher. Embora sejam entidades com CNPJs distintos, o objetivo é o mesmo. E o intercâmbio é constante de conselhos, de situações que possam se apresentar para que a gente possa, tendo a orientação de Divaldo e dos diretores da Mansão do Caminho, seguir na condução de uma forma cada vez mais acertada. Então, ainda é um trabalho pequeno, é um trabalho de tradução de algumas obras, embora já existam várias obras traduzidas por queridos confrades espíritas, de língua inglesa, de língua espanhola, em tantas outras línguas que Divaldo fala e da publicidade nos traz. A nossa iniciativa é uma iniciativa pequena, humilde, na direção desse processo de divulgação e disseminação da obra espírita em inglês e também em espanhol, em alguns arquivos que a gente tenha, né, para o território norte-americano e em outros locais que nos solicitem. Então, a edição muitas vezes é feita lá por uma equipe contratada, onde os formatos para e-book, nós lançamos isso até no Encontro Fraterno, que Divaldo nos pediu que falássemos, junto com Piedade, e demos o aviso que foi oficialmente lançado a Leal Publisher, e juntamente com todo o trabalho que era feito na área de editoração, de e-book, os contratos com a Apple, com a Amazon, e tudo que foi feito com a Edicei. É mais uma iniciativa para que esta obra grandiosa da Mansão do Caminho tenha e que possa ter algum tipo de visualização. Da mesma forma, a Leal Publisher faz contato com algumas fundações e instituições filantrópicas, mais particularmente nos Estados Unidos, para a arrecadação de fundos e para a manutenção dos trabalhos assistenciais da Mansão do Caminho. Já logramos alguns bons resultados, os recursos já foram enviados, alguns recursos bem expressivos, e agradecemos imensamente a tantas e tantas fundações e instituições norte-americanas que identificaram o trabalho sério que Divaldo faz e todos vocês aqui dentro da Mansão do Caminho. Então ele tem um duplo sentido. A divulgação espírita, do livro espírita, através das mãos de Divaldo Franco e destes tantos espíritos que o auxiliam, e também da arrecadação de recursos financeiros para a manutenção das obras da Mansão do Caminho. É o grande desafio. Esse é o grande desafio. A grande maioria esmagadora ainda é de língua portuguesa e alguma coisa de língua hispânica. E existem trabalhos feitos em inglês por pessoas muito sérias, espalhados pelos Estados Unidos inteiro. E eu percebo que os americanos começam de uma forma ainda tímida a entrarem nas casas espíritas, embora existam centros que já trabalhem com os americanos já há um bom tempo, há um bom número de anos, mas ainda é um número muito insignificante perto de uma população de 300 milhões de habitantes. E não temos a pretensão de converter ninguém, porque a doutrina espírita não tem esta pretensão e nem é o objetivo. A doutrina espírita tem o objetivo, assim como outras doutrinas religiosas, de transformar um homem numa situação, colocá-lo numa situação de um melhor cidadão, de ser um homem de bem.
como está ali muito bem posto na codificação. O verdadeiro homem de bem é aquele que faz a lei de justiça, pratica a lei de justiça e de amor e caridade na sua maior pureza. E por aí vai. Então, a doutrina espírita tem esse papel. Nós temos hoje, talvez, próximo de 100 casas espíritas espalhadas pelos Estados Unidos. Estão espalhadas aí. Logicamente que existem grupos que, talvez, anônimos, ainda não tenham aparecido a público. Qual o grande desafio? Vou começar por alguns pontos positivos. Nós temos alguns dados estatísticos que talvez não estejam muito precisos, que 25% da população dos Estados Unidos acredita em reencarnação. Muita desta crença, grande parte dessa crença, influenciação do Yogananda, das doutrinas budistas, das doutrinas hinduístas, e isso tem realmente um significado interessante. Mas as propostas budistas e as propostas hinduístas ainda adotam a questão da metempsicose. Então as pessoas têm estas confusões. E a doutrina espírita traz a reencarnação de uma forma progressiva. Ou seja, o objetivo é sempre progredir. Nós não retrogradamos. Mais um ponto positivo. Vemos o país experimentando situações complexas. Embora haja uma aparente prosperidade do ponto de vista material, há um vazio existencial cada vez maior. Nós temos cada vez mais coisas, iPhones, tecnologia, conforto material, mas há uma necessidade de algo a mais. Algo a mais. Existem dados que nós verificamos recentemente que em 2030, até 2030, um grande percentual da população norte-americana não terá nenhum tipo de preferência religiosa. Isso é perigoso, porque a religião nos traz algum tipo de centramento, algum tipo de conexão com algo divino. E aí o desafio da doutrina espírita, trazer esta proposta, que é o Consolador prometido por Jesus, de uma forma não dogmática, como nós temos às vezes algumas tendências, tentando colocar numa linguagem muito brincalhona, kardecada na cabeça das pessoas, mas expor a doutrina de uma forma mais bela, encontrando as pontes necessárias, mas não esquecendo de falar de doutrina espírita. E a gente, às vezes, vai enveredando para o caminho da autoajuda e cai num lugar comum sem apresentar a doutrina espírita para o público norte-americano. É o grande desafio, sem dúvida. Se você me perguntar qual a fórmula mágica, eu não a tenho. Ainda é um laboratório, onde nós vamos tentativa e erro nas diversas iniciativas. Aquilo que é bom a gente copia, algumas coisas boas que nós temos de ideia, nós reproduzimos, e o que não é bom a gente vai descobrir logo depois que não funcionou. E é esta tentativa, pedindo auxílio aos bons amigos espirituais que nos inspirem da melhor maneira. Há um mix. Da mesma forma que nós vemos aqueles que se distanciam das questões da religiosidade, que você colocou muito bem. Porque a religião, ela nos limita de uma certa forma, embora seja importante para o nosso atual estágio evolutivo. Mas o estado de religiosidade, ou seja, criatura e criador estabelecendo uma ponte que nunca deixou de existir. Nós aqui interrompemos por nosso próprio livre-arbítrio. Eu vejo que nesse mix, as pessoas, da mesma forma que buscam algo material, buscam algo espiritual, numa dualidade que se passa. Interessante isso. Eu vou trazer um exemplo pequeno do que aconteceu em nossa casa espírita. Alguns jovens de fala inglesa, de fala americana, chegam à nossa casa espírita, bem jovens, com conceitos morais muito elevados. E eu falo, meu Deus. Houve recentemente, alguns meses atrás, um menino de 14 anos de idade, e ele chegou, buscou e pediu para que os pais fossem. Os pais pertenciam a um tipo de filosofia espiritualista, mas um pouco diferente.
E ele insistia para os pais, temos que conhecer esta doutrina espírita. O menino de 14 anos é que trouxe os pais para lá. E hoje ele é um trabalhador de evangelização, com conceitos, logicamente, com um jovem, dos vídeos, das brincadeiras dos jovens do tempo atual, mas com conceitos altamente morais. O que nos leva a, talvez, fazendo uma extrapolação a um universo um pouco maior? A Terra não está à matroca, nem os Estados Unidos da América. Embora existam situações que nos coloquem com profunda tristeza, é um momento de transição. O pior vai ser exposto, da mesma forma que o melhor vai começar a ser exposto, e talvez com mais força. Não a força coerciva, a força que convence e não impõe. E esse menino trazendo na música, esse menino trazendo nas suas falas, quando nós fazíamos palestras evangélicas com conteúdo espírita, ele ficava assim, magnetizado, e olhava para aquilo. Você gostou no final? Adorei. Existe esse ponto, existe aquele ponto outro. Então, nós não tenhamos a pretensão de sermos os grandes missionários que vamos trazer o espiritismo para os Estados Unidos. Digo que no máximo nós vamos abrir uma picada aqui, derrubar uma árvorezinha para abrir um pequeno caminho. A turma que está vindo aí, Papai do céu, fantástica. E nos diversos setores sociais do planeta. Das leis, da ciência, da filosofia, da música. A geração nova está chegando. Lógico que a velha, bem enferrujada, está tendo acesso, então os choques, os conflitos acontecem de uma forma gritante. E a mídia é terrível, perdoe-me a mídia, porque dá uma certa prevalência às coisas ruins. Mas tanta coisa boa acontecendo, silenciosa, tímida, que consola, que alenta, que prepara, que conforta, que faz todo um trabalho de base nos bastidores e que, se nós não nos sintonizarmos com a fonte maior que é Deus, vamos ficando só no superficial, pensando que tudo está acabado, mesmo que as situações piorem, que talvez piorem no mundo todo, mas não acredito que seja o fim. É uma comparação que já ouvi em tantas palestras, é o momento do parto. As dores são excruciantes, mas quando a criança sai, as dores param totalmente e uma nova vida, uma nova situação vai acontecer. Então tentemos juntos, porque eu às vezes caio também, pedir apoio. Quando um cair, levanta o outro e a gente vai assim, porque juntos será mais fácil. Quando a gente se isola, muito pior. Tem solução para os Estados Unidos, tem solução para o Brasil, tem solução para o mundo. Jesus não é o governador? Então, esse homem não deixou essa nau à matroca. Eu sei que existem os psychics, ou seja, as pessoas que leem carta, que leem a sorte, e isso é uma profissão lá. Alguns têm mediunidade, é uma mediunidade utilizada de uma forma que a doutrina espírita não preconiza, né? E outros não têm. E isso, sem dúvida, acontece. Eu acho que alguns órgãos governamentais, departamentos governamentais dos Estados Unidos, de alta inteligência, já se utilizem de médiums nesse sentido. Já aconteceu isso na Rússia, como acontece na Rússia. Eles chamam de... Uma vez nós participávamos de um congresso espírita, médico espírita, onde fomos buscar um médico que ele prestava alguns serviços para a CIA. E nas conversas que se deram com... Nós estávamos ali dentro do carro só escutando. E ele nos trazia que algumas pessoas, esses médiums, ele não falava de médium, esses sensitivos, a palavra que ele usou, transportavam o seu espírito, e ele utilizava um termo non-local, não local, ou seja, a consciência não estava mais localmente ali, era como se fosse projetada para algum local e identificar, como se fosse uma ponte. Vou ver o que vai acontecer ali do outro lado.
talvez trabalhos de espionagem, quem sabe? Eu não tenho conhecimento disso, só através dos filmes de Hollywood. Mas esse senhor, esse cientista, nos trouxe algum tipo de informação, mas ele foi muito reduzido nas suas colocações, talvez fosse algo ultra secreto, o que já não é ultra secreto. Desde Kardec, desde que o mundo é mundo, desde que existe humanidade e contato com o mundo transcendente, nós sabemos que isso é um fenômeno naturalíssimo. Aqui finalizamos a segunda parte da entrevista com Marcelo Neto. Em breve, a terceira estará no ar para que possamos assistir. Um grande abraço a todos.